As substituições mantêm-se. Se houver necessidade de fazer algumas, também é possível fazer substituições. Temos aqui justificações de falta, mas ia pedir para constituir a mesa, primeiro chamando a Sra. Deputada Daniela Mendes, para ver se não se importa de sentar aqui no exercício de segunda secretária. Então, temos justificação de falta do Sr. Presidente da Junta de Óis da Ribeira, Fernando Tavares Pires. Temos justificação de falta do Sr. Paulo Manuel Matos Soares, do Sr. Hilário Manuel Ferreira dos Santos, do Sr. Wilson Gaio, Presidente da Junta de Barro. E temos justificação de falta também Tiago André da Costa Soares. E penso que são estas as justificações que temos. Não sei se falta alguma. Chamo a atenção aos líderes partidários a ver se notaram que existe alguma falta para justificar. Então, vamos dar início à sessão, reinício a esta sessão da primeira Assembleia Ordinária de 2012. Ficou por tratar o ponto 3.3, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a expansão do sistema regional do Carvoeiro. Foi solicitado parecer à Comissão respectiva e perguntava ao Sr. Presidente da Câmara se tem alguma coisa para dizer. Boa noite, Sr. Presidente. Muito obrigado. Senhores membros desta Assembleia, senhores jornalistas, todos aqueles que nos veem pela internet. Eu tive conhecimento do parecer, que o senhor enviou-me para conhecimento, e dele ressalta que existem dúvidas por parte dos elementos da Comissão. Ora, neste assunto, tal como noutros, nós não queremos que restem dúvidas. E queremos que todas as pessoas decidam com o máximo de esclarecimentos possíveis e sem dúvidas. Por isso, eu pedi ao Sr. Presidente para retirar este ponto da ordem de trabalhos e, se possível, marcar desde já uma reunião com o Conselho Diretivo das Águas do Carvoeiro, que poderão esclarecer em muito mais profundidade, até porque acompanharam todas as negociações deste processo, poderão esclarecer todas as dúvidas existentes, e depois a Câmara, e com a sua anuência, obviamente, proporia uma nova Assembleia Municipal extraordinária para podermos deliberar sobre este ponto. Por isso, e em resumo, pedia que fosse retirada esta proposta e encontrada uma data para serem esclarecidos, portanto, de todas as dúvidas que possa haver relativamente a este processo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu fiquei com uma dúvida. Sr. Presidente, fiquei com uma dúvida. Essa reunião que propõe será com toda a Assembleia ou com a Comissão? Eu penso que esta reunião devia ser com todos os membros da Assembleia, ou estaria aberta a todos os membros da Assembleia, porque há sempre dúvidas, mesmo as comissões, e respeito inteiramente os membros da Comissão, podem não ter aprofundado ou ter algumas coisas que outros elementos que estejam aqui possam ter dúvidas. E por isso, eu acho que é uma situação de esclarecermos todos os pontos com todos aqueles que se mostram, portanto, interessados e que se queiram ver esclarecidos sobre esta situação. Em termos de data ótima, ou pelo menos mais conciliadora de ambas as partes, aceito sugestões, sendo assim. Sr. Presidente, tem alguma data? Eu penso que o final da tarde... Vamos lá ver. O deadline, a última Assembleia Municipal a reunir sobre este assunto vai ser Ilhavo, que vai fazê-lo na próxima quarta-feira. Obviamente que nós não o iremos fazer, mas eu penso que uma data entre esta semana e o início da próxima estaria adequada, não é? Para depois podermos convocar com urgência, portanto, uma Assembleia Municipal extraordinária.
Aceito sugestões. Penso que a melhor hora, já agora se me permitem, seria o final da tarde, não é? Porque não haverá qual... Eu coloquei esta situação ao Sr. Presidente da Associação de Municípios do Carvoeiro, portanto, o Presidente João Agostinho, meu colega João Agostinho, e que está disponível, portanto, para vir cá também, e com a equipa técnica dele, para dar todas as explicações que forem necessárias. Em termos pessoais, tenho impedimento na quinta à noite, só. Portanto, se é ao fim da tarde, doutor, faz favor. A minha sugestão, fico claro aqui, em função do que tem acontecido nas Assembleias, se fosse possível... Algum impedimento para sexta-feira ao fim da tarde? Iríamos marcar, Sr. Presidente da Câmara, 6 horas? Por mim, tudo Pode certo. ser? Pode ser. Para todos, está? Para Não. alguns é cedo. 6h30? 7? Eu confesso que na taça de feira estou a pensar em Lisboa, mas alguns entre as 6 e 7 chegam. Então 6h30. Depender também das prioridades. Hora de jantar, as pessoas querem discutir as coisas, é para discutir, não seria lá, não estar a perder muito tempo para casa para a Associação de Carvoeiro, fechar as pessoas, e vamos ir para a discórdia e para o dia. Eu peço desculpa, não me foi solicitada qualquer limitação, tanto de tempo como de horário. Por isso, se às 18 horas não é uma boa hora, pode ser às 20, pode ser às 21, pode ser às 15, pode ser às 9 da manhã, portanto, vejam a hora que mais convém a esta Assembleia. Sr. Presidente, eu devo dizer que discordo da metodologia. Porquê? Eu nunca vi nenhuma reunião surtir resultados com tanta gente junta e sem ser preparada. E este tipo de matéria que estamos a discutir é matéria particularmente sensível e tanto é sensível que a própria Comissão mais reduzida, que teve a oportunidade de ler e de procurar uns elementos circundantes para consubstanciar algumas das questões que ali coloca, teve algumas dificuldades. Portanto, eu acho que este tipo de reunião com os técnicos e com quem vier deve ser bem preparada. E sugiro que seja feita uma reunião prévia com quem os grupos municipais quiserem destacar, 1 ou 2 elementos, mas numa reunião reduzida, onde cada grupo municipal possa colocar as suas questões, as suas dúvidas e com calma e tranquilidade questionar os respectivos responsáveis sobre aquilo que entender que lhes suscita dúvidas. Dessa reunião, acho que deveria ser feito um resumo e então, a seguir, na posse desses elementos que depois se sintetizarão, na posse de todos os elementos da Assembleia Municipal, na posse desses elementos, então poderá eventualmente vir cá alguém para então, em conjunto, se discutir. Porque juntar aqui, seja quem vier da Associação de Municípios do Carvoeiro e das Águas de Buga, com toda a gente que aqui está, da forma como normalmente as coisas são interpretadas e o cuidado com que elas são estudadas, não vai dar nada, Sr. Presidente. É a minha opinião. Não vai dar nada. Por outro lado, marcar uma reunião, seja com quem for, para às 6 e tal, 7 da tarde, em cima da hora de jantar, depois começa toda a gente a querer despachar. Isto é um assunto melindroso e grave demais para despachos. Isto é uma hipoteca de 14 anos que se quer fazer de concessão e, portanto, há ali projeções de valores que suscitaram dúvidas. Algumas não suscitam dúvidas nenhumas, porque estão lá expressos. É óbvio que faltam lá elementos, ou faltaram lá elementos. É óbvio que nós nem todos, se calhar, saberemos aplicar as fórmulas de Choretiano-Lesper para calcular os valores, mas há aqui quem saiba, há aqui colegas com formação. E, portanto, isso pode ser feito. Agora, eu acho que deve ser feita, Sr. Presidente da Câmara, uma reunião preparatória
com os elementos que os grupos municipais indicarem e então depois vir a esta Assembleia para discussão global e, eventualmente, até porque não, para, na mesma altura, ser aprovada ou rejeitada. Eu propunha então uma reunião da Comissão de Ambiente alargada uma vez que a Comissão de Ambiente tem representantes de cada partido, esses representantes faziam-se acompanhar com outros colegas da Assembleia nessa reunião, que poderia ser num dia anterior, quarta ou quinta, e na sexta-feira, se a hora está mal, é para as 20 ou é para as 21 horas, e então na sexta-feira fechava-se o assunto. Depois na tal reunião total, em que estivessem todos presentes. Mas na quarta e na quinta havia uma reunião restrita em que a Comissão de Ambiente levaria cada membro um colega da Assembleia para reforçar ou para um assessor técnico. O que é que dizem? Estou a olhar para elementos da Comissão de Ambiente. Eu só acho que se a Comissão já se envolve uma série de... Mas faltam-lhe elementos. Não me parece que haja necessidade de reuniões. Acho que haverá, acima de tudo, necessidade do máximo de prioridade e de urgência. Para chegarem cá e as poderem esclarecer. Acho que uma reunião e mais outra reunião e mais outra reunião. E depois estou inteiramente de acordo com o professor Martins que, porventura, a reunião às 9 da noite dará a possibilidade de a gente se poder explanar mais, a perguntar e estar mais atentos a ouvir. Sob esse ponto de vista, estou inteiramente de acordo. Os interesses da Águeda estão acima dos nossos interesses e, portanto, à hora que for marcada, devemos cá todos comparecer para discutir os assuntos. É a minha opinião pessoal. Portanto, a hora mais adequada é aquela hora que conviará. Pois não tenho muito cheio. E nesse sentido, eu entendia que se esse parecer da Comissão que eu tive, que eu li e que me levantou muito mais dúvidas, portanto, pelo menos os senhores virem preparados para esclarecer os pontos que a Comissão elencou. Sr. Presidente, aos restantes elementos da mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas. A Comissão reuniu dentro das suas possibilidades, dentro da disponibilidade de tempo das pessoas que fazem parte dessa Comissão e emitiu um parecer. Não queremos entravar nada, não é esse o nosso objetivo. Só que tínhamos bastantes dúvidas sobre o processo. E para que não fôssemos votar aqui uma coisa de qualquer maneira, emitimos aquele parecer. Agora, quanto a isto, eu acho que se há comissão, para que estarmos aqui a alargar muito o grupo. Eu acho que quando elegeram a comissão já é com pessoas responsáveis para analisarem os assuntos, não é? Agora, atendendo ao o assunto é muito importante, eu acho que qualquer dos elementos da Comissão pode convidar outros elementos dos partidos e dos independentes para essa reunião. E depois emitia um parecer e vinha aqui novamente à Assembleia e estava feito. Eu acho que para que duas reuniões? Isto é a minha opinião. Para que a gente estar aqui a fazer uma reunião como... Permita-me que esclareça aqui uma situação. Quando fala numa nova reunião, é que há essa disponibilidade da Comissão Diretiva de ir connosco. E a Comissão, Sim. nessa reunião, como que apresentava as conclusões tiradas e obtinha explicações para elas. Eu, para mim, era feita a reunião com a Comissão e podíamos alargar o grupo da Comissão, com as águas de Carbeiro e com as águas de Bogo e etc., com quem achassem
por conveniente da parte do Executivo, e depois disso faríamos chegar a todos os elementos da Assembleia, eu sou Presidente da Assembleia, o nosso parecer sobre a reunião e andávamos para a frente. Para que mais reuniões? Isto é a minha opinião, senão para que é que é as comissões? Para andarmos aqui com reuniões e reuniões, acho que não tem grande interesse. É esta a minha opinião, não é a gente não é o estar a querer ter partido disto, porque isto só me dá trabalho, mas eu penso que é mais que suficiente. Agora, a única questão que nós tínhamos era algumas dúvidas. Se nos tirarem as dúvidas, nós penso que temos capacidade para elaborar uma informação que os iremos fazer chegar para depois virmos aqui à Assembleia e votarmos. Isto é a minha opinião. Se vocês quiserem mais complicada, estou... Mais opiniões. Aquilo que eu estava a dizer não é nada contra o que tu também disseste, mas aquilo que eu disse é o seguinte: se há a possibilidade, num assunto que é tido como tão sério, haver a disponibilidade das pessoas das águas do Carvoeiro se deslocarem aqui à Assembleia Municipal, poderem esclarecer-nos a todos, porque a Comissão trabalhou tão bem, que se eu já tinha dúvidas, que mais fiquei, não é? Eu li o parecer e ainda fiquei com mais dúvidas do que as que tinha antes. Vocês elencaram um sem número de questões e de dúvidas que aumentaram as dúvidas que nós tínhamos até então, certo? Agora, se este parecer que vocês fizeram e que me pareceu um trabalho muito sério, para quem tem pouco tempo, ainda mais sério é, porque está bem feito o trabalho. Portanto, se pegarmos nesse trabalho e o fizermos chegar aos senhores das águas do Carvoeiro, ali residem as grandes dúvidas. Portanto, quando estes se deslocarem cá à Águeda, virão com certeza munidos de todas as respostas que até agora nos suscitaram dúvidas, havendo a possibilidade de a Comissão, estando muito mais inteirada na situação, portanto, de ser um interveniente muito mais ativo aqui na Assembleia, e ficarmos todos para podermos decidir uma coisa que, conforme disse o professor Martins, e muito bem, é uma coisa que tem a ver com os próximos 14 anos e uma coisa muito séria, que é o assunto da água. E, nesse sentido, eu achava que o trabalho bem feito, que já foi feito pela Comissão, seguia para as águas do Carvoeiro, os senhores analisariam o documento e todas as dúvidas e trariam todos os dados suficientes para nos esclarecer a todos. Era só isso. Sr. Presidente, na sequência do impasse que aqui se está a criar, eu acho oportuno falar um bocadinho sobre o trabalho da Comissão e sobre alguns dos aspectos que este trabalho envolveu e a projeção de opinião que ele sustenta. E é assim. A Comissão, relativamente a algumas matérias, não tem dúvidas rigorosamente nenhumas. Mas nenhumas. Há aqui questões de princípio sobre as quais a Comissão não tem dúvidas. E eu sou dos que estou mais à vontade para falar, porque a minha ministra pensa de uma maneira, mas eu penso de outra. Eu acho que este tipo de situações devem ser concursados. Ponto final. Eu acho que a água é um bem universal que não deve ser gerido no setor privado. Também acho. Agora, há outras questões aqui que levantam dúvidas e sobre as quais não se podem fazer perguntas. E porquê? Porque os estudos que as sustentam não estão cá. Porque nós não podemos pegar neles, quer dizer, dizem aqui o caso exemplifica. O caso pode exemplificar, mas ele não está cá e, portanto, a Comissão tem dúvidas sobre isso. Depois, há nos papéis que foram dados a toda a gente, há projeções de valores que, de alguma forma, assustam, porque depois se vão repercutir onde? No município, no consumidor final, ou aliás, nos municípios todos. E, portanto, há aqui um conjunto de dúvidas que resulta mais até da falta da documentação que é citada, mas que não foi entregue. Eu não sei se não foi entregue por alguma razão especial,
mas acho que foi pela mesma razão que sustenta todos os dossiês anteriores onde ela também não é metida, é que normalmente isto vem às assembleias e normalmente vai a votação em hora de sono e é rapidamente aprovado. E, portanto, está o assunto resolvido. E quase certeza que foi o que aconteceu nas outras assembleias municipais aqui à volta, onde ninguém questionou, basta que o Sr. Presidente do Executivo esteja de acordo e, em princípio, se ele disser, não, isto é muito necessário para o município, nós vamos ter problemas graves, isto tem que ser aprovado. E, normalmente, nós aprovamos. Já fizemos aqui anteriormente aprovações do género, algumas conscientemente em conjunto com o Sr. Presidente da Câmara, no caso da adesão à ADRA e quejantes. Mas, vamos lá ver, é preciso que, eu não sei qual é a implicação da AGDA chumbar este projeto, presumo que vai encrencar um bocado tudo aquilo que já está mais ou menos pensado e desenhado. Agora, acho que é importante que nesta Assembleia toda a gente tenha a consciência daquilo que vai aprovar. E era importante também, e a Comissão, a certo ponto, neste trabalho, referia isso, era importante também que o Sr. Presidente da Câmara tivesse uma posição política clara relativamente a esta situação. Ou política ou técnica, aquilo que quiser. Quer dizer, eu acho que o Sr. Presidente da Câmara deve ser claro para expressar a opinião dele relativamente a esta matéria. Eu provavelmente até lhe reconhecerei que ele terá alguns constrangimentos em expressar a opinião pessoal dele sobre isso. E reconheço que possa ser aceitável quando nós trabalhamos em grupo. Normalmente, muitas das vezes temos que ceder, outras vezes não temos. Mas até acredito que ele tenha algum problema em dizer totalmente e frontalmente a opinião dele. Mas também não necessita de dar a opinião dele. Quer dizer, ele pode projetar-nos as necessidades do município com este cenário ou sem este cenário. Quer dizer, isto é necessário mais uma vez ao município de Águeda, é com pão para a boca? Ou há entidades que neste momento deveriam cumprir com o programa delas e fazer aquilo que têm que fazer e nós poderíamos, a posteriori, reformular esta situação da proposta dos municípios do Carvoeiro. Portanto, que fique claro que há coisas aqui sobre as quais não há dúvida rigorosamente nenhuma. São questões de princípio e sobre questões de princípio, pessoalmente, nem eu, nem nenhum dos membros da Comissão teve problemas sobre elas. Estão aqui vertidas, são claras, é a nossa posição, pode não ser muito agradável para algumas pessoas, mas é a nossa posição e é essa que será defendida individualmente por cada um de nós no futuro. Agora, há questões de dúvidas que não são aqui levantadas, porque nós não podemos analisar papéis que não estavam lá. Faltam 8 anexos naquela proposta que são lá referidos, faltam 8 anexos e, portanto, a Comissão, se calhar, teria também algumas dificuldades, eu não sei o engenheiro Manuel Farias, que está mais sensível a essa área, a Comissão, por ela, teria algumas dificuldades, se calhar, em analisar aqueles papéis todos que lá estão e aqueles estudos todos. Mas eles têm que vir, nós temos que olhar para eles e, em consciência, temos que saber o que é que nos estão a pôr à frente, se nos estão a hipotecar alguma coisa ou não. E, portanto, era neste sentido que eu disse há pouco que, mais uma vez, a reunião, e repito, estou de acordo com o José Oliveira, mais uma vez a reunião devia ser restrita. Por uma razão simples, porque se aqui estiver toda a gente, eu garanto que 80% das pessoas não está sensível, não estudou os papéis, não foi investigar e não tem a sensibilidade de questionar até ao fundo quem cá vier para nos explicar. E, portanto, meus senhores, estou de acordo com o José Oliveira e volto a propor esta Assembleia. Deveria ser feita uma reunião reduzida, onde a Comissão, depois daquilo que já leu e dos elementos que tem e das dúvidas que lhe foram suscitadas, na posse, antecipadamente, por favor, na posse dos elementos que faltam, pudesse olhar para eles, avaliar e questionar-se. E então, nessa reunião, tentar esclarecer ao máximo. Se algumas dúvidas restarem aos seus membros da Assembleia, então, nessa Assembleia Municipal Extraordinária, onde eu acho que sim, que deverá vir alguém do município do Carvoeiro e alguém também com capacidade e conhecimento técnico, poderemos esclarecer as dúvidas finais e, nomeadamente, poderemos ou chumbar ou aprovar a proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu devo dizer que, tanto quanto foi dado a conhecer aqui pelo Sr. Vice-Presidente, foi colocada à disposição da Comissão todos os documentos que fossem necessários juntar. Nós demos aqueles que estavam na proposta, que nos foram, e depois não nos foram solicitados mais documentos, porque se não os tivéssemos, com certeza, iríamos pedi-los ao Carvoeiro. Agora, foram colocadas aqui algumas questões que, pelo Sr. Deputado do CDS, que eu gostaria de responder. Nós, em democracia,
nós não tomamos sempre as decisões que estamos 100% de acordo com elas. Algumas vezes temos de ter aqui alguns compromissos. E agora não abdicamos daquilo que é fundamental. Okay? E nós temos aqui o direito ao abastecimento de água, que eu considero que é fundamental para algumas populações. Até poderão não ser da Águeda. Eu considero que a Águeda fica beneficiado com este projeto. Considero que sim. Mas acho, é a minha posição pessoal, que há outros municípios que são dependentes deles. E que a nossa não aprovação coloca em causa esses municípios, que são nossos vizinhos. E a aprovação deste projeto, em nada belisca, na minha perspectiva, o normal desenvolvimento, o desenvolvimento de toda esta região. Okay? Por isso, e neste impasse todo, eu acho que nós iria propor aqui que talvez uma situação intermédia. Ou seja, há membros desta Assembleia a quem este assunto até pode não dizer muito. E estão esclarecidos. Há outros que podem estar esclarecidos. Não é? Então, que essa reunião fosse com a Comissão e aberta aos membros da Assembleia que quisessem estar presentes e esclarecer outras eventuais dúvidas. Já não teríamos esta Assembleia toda, teríamos um grupo com certeza mais restrito e poderíamos, todos aqueles que não se sentem esclarecidos e querem ver complementada a sua informação, teriam, e portanto seria uma reunião da Comissão com aqueles que quisessem participar. E, obviamente, que as pessoas da Comissão, se quisessem levar alguém técnico para os assessorar, também poderiam, e também todos aqueles documentos e tudo o que haja temos disponibilidade, se não estivermos em nosso poder, de os conseguir rapidamente para que os possam analisar. Portanto, era isto que eu propunha que fosse feito. Até, inclusivamente, que a Comissão poderia reunir antes a preparar essa reunião. Porque não? Não é? Mas acho que estava aqui uma boa sugestão, na minha perspectiva, de sexta-feira, 9 horas, não é? De se chamar as pessoas do Carvoeiro para se ter uma reunião mais alargada com aqueles que efetivamente quiserem ter e ser esclarecidos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Não sabia se queria usar a palavra. Se eu me permite juntar as intenções, é importante uma reunião restrita, de maneira que seja mais intensa e mais profícua e objetiva a intervenção e a interlocução das questões. Sim, senhor. E depois poderia haver uma reunião mais alargada em que estivessem todos os membros. Ou na reunião mais intensa permitir-se-ia a ida de acompanhantes ou dos deputados. Aqui é que está a minha dúvida. Aqui é que está a minha dúvida, que ainda não está bem esclarecido. Quer dizer, eu, na minha imagem, estava a ver duas reuniões, uma restrita e intensa e a outra alargada, para que todos pudessem opinar e saber o que é que resultou do trabalho da Comissão e qual é a opinião da Comissão Executiva das Águas do Carvoeiro. Faz favor. Mesa, Sr. Presidente da Câmara Executivo, caros colegas e público, comunicação social. Eu penso que se estivermos a apelar ao pragmatismo, apenas faz sentido uma proposta, que é uma reunião com a Comissão Executivo da Câmara Municipal de Águeda e elementos técnicos e políticos da administração da Associação do Carvoeiro, das Águas do Carvoeiro. E essa reunião será bastante para produzir um parecer, porque no fundo o que está aqui em causa é um parecer, há ou não há espaço para reformular o parecer da Comissão para que depois formalmente a Assembleia Municipal proceda a uma votação final. É isto que está aqui em causa. Portanto, não vale a pena fazer reuniões preparativas em 2 estágios, em 2 níveis, e, portanto, vamos ser pragmáticos e vamos encontrar um agendamento apropriado para fazer uma reunião. E valerá a pena, de facto, eu também reiterar alguns aspectos que o meu colega de Comissão, António Martins, aqui referiu,
que, do nosso parecer, há de facto algumas lacunas, há algumas dúvidas, mas também houve a produção de algumas conclusões, de alguns princípios que, no entender da Comissão, obviamente é um parecer para a Assembleia, que poderá seguir ou não o parecer da Comissão, eles são importantes, nomeadamente o princípio da proteção do nosso ouro azul, da sua universalidade em termos de acesso, e que não será propriamente um negócio para ser privatizado, para fazer investimentos numa fase através de entidades públicas, com participações de 80%, 85% ou 90%, e depois ter uma exploração e uma rentabilidade através de entidades privadas que, se fossem a esses investimentos, não conseguiriam mais que 30%. Há aqui algumas dúvidas que se nos suscitam, mas também há alguns princípios que nós gostaríamos de converter em parecer, em oposição, na nossa posição, e saúdo a convergência que nós conseguimos ter sobre esta matéria. Concretamente, isso será a altura para essa discussão, será para debate. Para nós chegarmos aqui a uma conclusão, penso que vamos agendar. Eu confesso, sexta-feira à noite não tenho disponibilidade, tenho já um compromisso assumido que não vou conseguir alterar. Se for possível, na quarta-feira, embora eu na quinta de manhã tenha que sair cedo para Lisboa, mas na quarta-feira, se tiver que ficar entre as 9 e a meia-noite por aqui, sem problema, o meu Conselho justifica e merece isso tudo. Ora, muito obrigado. Perante esta situação, eu penso que se pedirmos à Comissão para propor uma data dessa reunião, façam um favor. Sim, exatamente. E eu tenho aqui outros assuntos para tratar com a Assembleia que passo a tratar. Para os outros senhores elementos da Assembleia, senhores deputados, os serviços da mesa da Assembleia na última reunião não tinham ainda tido tempo de fazer a apresentação da ata da 5ª sessão ordinária de 2011. Uma vez que foi possível fazer a apresentação da ata e dar-vos conhecimento, a mesa faz esta pergunta: pode-se ou não pôr à discussão a aprovação da ata da 5ª sessão ordinária de 2011? E que ficava o assunto já resolvido, enquanto os outros colegas estão ali numa reunião privada. Foi durante esta semana, penso, toda a gente... foi hoje. Pronto, as minhas desculpas. Julgava que tinha sido durante a semana. Ainda não recebeu. Pronto, então desculpem. Há outro assunto pendente que já agora pergunto se todos receberam, que é o relatório da CPCJ. Podemos então analisar o relatório ou fica para a próxima reunião? Pois, não havia era o relatório, não é? Pronto, então considera-se analisada o relatório da CPCJ, menos um. Portanto, ficamos só com a ata da 5ª sessão ordinária. Pronto, então vamos aguardar pelos outros colegas. Penso que uma proposta da comissão respectiva é a melhor decisão que a gente pode tomar.
Parece que já está a chegar ao fim a reunião da Comissão, pelo menos sossegaram-me. Ora, então vamos retomar os trabalhos. O Sr. Deputado Engenheiro José Oliveira vai usar a palavra. Chegámos à conclusão, se concordarem, em fazermos uma reunião, portanto, em Alvegaria, nas Águas de Carvoeiro, sobre com os elementos, sim, em Alvegaria, que é, penso que onde é a sede da... E então, o que é que se pretende? Portanto, a Comissão reúne com a Administração e com a parte técnica das Águas de Carvoeiro, no sábado, às 9h30, quem quiser da Assembleia estar presente está, mas não participa na reunião, só assiste, para que a discussão, para que se consiga trabalhar. Depois disso, a Comissão irá emitir um novo parecer, que virá aqui à Assembleia, em data que o Sr. Presidente irá indicar. E nessa Assembleia fazemos questão de estar presente um administrativo das Águas de Carvoeiro e um técnico para alguma dúvida que aqui ainda surge antes da votação. Penso que é mais que suficiente. Esclareça-me só uma coisa. Essa Assembleia é a extraordinária decisória? Sim, decisória já com votação. Sim. Exato. Eu só tenho, se estivermos a pensar nos 5 dias, o dia 16 está ocupado com a Assembleia Geral que eu presido. Eu pergunto, há algum inconveniente ser outro dia da semana que não sexta-feira? Podia ser segunda-feira, 16, 17, 18, 19, que é o dia mais perto. É o dia mais perto, é a segunda-feira 19. O dia mínimo seria o dia 16, sexta-feira, fazendo a convocatória na segunda-feira, depois de termos conhecimento do texto da Comissão. Se calhar não dá para a Comissão na segunda-feira dar. E, portanto, temos que marcar durante a semana, contando 5 dias úteis, dá segunda, terça, quarta. Eu penso que não poderíamos não estar à espera da conclusão da Comissão. Porque se a Comissão vai reunir, poderíamos já agendar a próxima Assembleia, não contando os dias a partir da reunião de sábado. Não é? Portanto, e talvez pudéssemos fazê-la a meio da próxima semana. Exatamente, coisa assim de género. Não é? Então, eu propunha dia 15, quinta-feira. Dá. Mas não tem impedimento à quinta-feira? Não, naquela quinta-feira não tenho, porque está transferido para sábado. Está? Então, hoje, que dia é hoje? Segunda-feira. Portanto, segue a convocatória para a Assembleia Distrital para o dia... Assembleia Municipal para o dia 15 de março. 21 horas. 15 de março, 21 horas, vai seguir convocatória da Assembleia Geral Extraordinária, Assembleia Municipal Extraordinária, para tratar
deste assunto com a redação que está aqui. Proposta e votação da proposta discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Águeda sobre a expansão do Sistema Regional de Carvoeiro. É isso? Pronto. Sr. Presidente, só para não haver dúvidas nenhumas. Portanto, no sábado seria a reunião com as Águas de Carvoeiro, com a Comissão e com quem quisesse estar presente, mas os restantes elementos estariam só a assistir à reunião. Mas isso já foi decidido, penso que e foi decidido também para, se calhar lá, é mais fácil para as Águas de Carvoeiro terem todos os elementos. Pronto. Em relação para explicar, o que eu hoje fiz foi mandar para o Sr. Presidente da Assembleia o parecer da Comissão. Também mandei por mail para todos os elementos, pelo menos da lista que tenho. Não sei se toda a gente recebeu, mas irei fazer da próxima vez da mesma maneira. Se houver alguma falha, peço desculpa. Eu posso pedir que realmente, depois dessa reunião, todos os elementos que acharem importantes pôr à consideração da Assembleia sejam fornecidos ao Secretariado da Assembleia Municipal para que se faça seguir depois, mesmo que seja depois da convocatória, que se faça seguir para todos os membros. Está bem? Ok. Sim. Houve essa chamada de atenção para que nos fosse fornecido todos os elementos que nós achamos necessários para essa reunião. Marcos Vidal. Sr. Presidente da Assembleia, a minha questão aqui é muito simples. Os senhores deputados da Comissão podem ir ao Carvoeiro, podem ir a Lisboa, reunir e não sei o quê. Eu sou deputado desta Assembleia e muito bem, o Sr. Presidente da Câmara disse que o Sr. Presidente das Águas de Carvoeiro estava disposto a vir a esta Assembleia. Não percebo porque é que a reunião é em Albergaria e eu ter que me deslocar para estar esclarecido a Albergaria. Pode ser no sábado de manhã aqui e podem vir aqui e cada um de nós quiser assiste aqui. Eu não tenho que me deslocar, se cedem em Vagos, em Ovar, para ouvir o interesse desta Assembleia. Concordo com a metodologia, portanto, nós estaremos a assistir e seremos automaticamente, da discussão deles, nascerá muitas dúvidas que serão esclarecidas, depois colocaremos aos nossos elementos as dúvidas para a sessão final. Mas já levaremos, quem quiser, já leva uma bagagem de conhecimento que não teria sem isso, só teríamos o do próprio parecer. No meu caso, que sou um ignorante total desta matéria, a água em alta é para o chuveiro, a água em baixa deve ser para outras coisas. Portanto, gostaria de ser esclarecido. Eu acho que, se a Comissão, e se há a disposição de vir para cá o Sr. Presidente, e ele mostrou essa disposição, o Sr. Presidente das Águas de Carvoeiro mostrou isso, eu acho que a reunião deveria ser em Águeda, à hora marcada perfeitamente, às 9h30, seja que hora, isso já é do interesse da Comissão. Cada um de nós queira assistir e possa assistir, que o faça. Ora, não há dúvidas de uma coisa, há aqui uma sequência lógica, ainda bem que eu aprendi lógica, não é? Foi solicitado a um grupo, que é a Comissão, que fizesse uma proposta e foi como que dada toda a liberdade à Comissão. Se a Comissão quiser alterar a sua posição de acordo com a sua proposta, muito bem. Se não, com a liberdade que eu dei à Comissão, tenho que aceitar a marcação que a Comissão fez. Solicitam os membros da Comissão que digam alguma coisa. Sr. Presidente, eu não queria de forma alguma que esta Assembleia, nomeadamente a Comissão a que pertence, violentasse a consciência do professor José Vidal. E, portanto, como não quero, eu expressava aqui dois pontos de vista. Em primeiro lugar, a Comissão tem autonomia para trabalhar da forma que muito bem entender, porque tem a obrigação de apresentar a esta Assembleia o melhor trabalho possível para que ela sobre ele possa julgar.
E, portanto, quando a Comissão não tiver essa autonomia, eu admito-me dela e a senhora representante do Grupo Municipal nomeará outro colega. Agora, reconheço perfeitamente que aquilo que o professor José Vidal aqui disse é um anseio perfeitamente legítimo e, portanto, eu sugeri o seguinte: a Comissão reúne nas Águas do Carvoeiro para fazer o trabalho específico dela no sábado de manhã, conforme já foi acordado entre os seus membros. O senhor administrador ou quem quiser da Água do Carvoeiro, respectivos técnicos, deverão vir a esta Assembleia simultaneamente para esclarecer e para falar com os membros da Assembleia sobre aquilo que eles lhe quiserem expor e perguntar. Quando quiserem, a Assembleia está disponível, vêm cá, esclarece os seus membros da Assembleia daquilo que lhe quiserem perguntar. A Comissão tem a responsabilidade estatutária e técnica de apresentar o melhor trabalho possível e, portanto, eu pessoalmente peço desculpa ao professor José Vidal, mas eu não acredito em reuniões de plenários, porque eu sei que não surtem efeito nenhum, nem nas empresas surtem, nem em lado nenhum surtem. Fazer trabalho sério, não podemos fazer trabalho em grupo. Até na escola os grupos se reúnem em grupo de 6, ao professor José Vidal, sabe disso? Porquê? Porque muita gente junta, só baralha, só confunde e normalmente o trabalho não produz. É a minha opinião. Portanto, a Comissão, acho que se lhe deve reservar o direito dela trabalhar da forma que entender, para ser também responsável pelo trabalho que vai apresentar à Assembleia. Acho que, se os senhores membros da Assembleia o entendem, os senhores administradores da Água do Carvoeiro devem cá vir antes da Assembleia Extraordinária para esclarecer sobre tudo aquilo que se quiser. Muito obrigado. Pronto, eu não tenho dúvidas nenhumas que em termos de lógica e de direitos e competências a Comissão é soberana porque foi-lhe solicitado um parecer soberano sobre o assunto. Por isso, depois a vinda... Mas eu não sei, eu... Foi dada competência à Comissão para decidir. A Comissão decidiu, não me... Sim. Mas rápido, porque a lógica... Aquilo, percebendo o caráter técnico da coisa e percebendo também que há uma série de pessoas que gostariam de ser em simultâneo esclarecidas, o que também é legítimo, não tendo o direito a opinar, e muito bem, portanto a Comissão reuniria aqui às 9h30 da manhã com os senhores das Águas do Carvoeiro. Começariam aqui o trabalho. Quem quisesse estar presente, eu gostaria de estar presente. Ouço, juro que não falo, aliás, porque é proibido, mas é possível. Mas é possível. Nós estaríamos aqui a assistir, quem entendesse, ouviria. A Comissão entende que é importante deslocar-se às Águas do Carvoeiro, conhecer o que tem que conhecer, ver o que tem a ver, solicitar o que entender que deve solicitar, e muito bem. Saíram daqui com os senhores das Águas de Carvoeiro, irão visitar o que têm a visitar, no fim emitem um parecer. E penso que não há necessidade dos senhores cá virem 3 vezes. Portanto, vêm cá no sábado e viriam cá, após nós recebermos o segundo parecer, portanto, que já temos um, depois virá um segundo parecer da Comissão, e nessa altura eles estariam cá para esclarecer mais algum ponto que se entendesse por conveniente. Eu entendo que no sábado às 9h30 da manhã eles poderiam reunir aqui com a Comissão, reuniriam com a Comissão, os outros membros da Assembleia que quisessem estar presentes podiam estar sem direito a opinar sequer, a ouvir, e depois a Comissão seguiria o trabalho em direção ao Carvoeiro e elaboraria o parecer que nos ajudaria a decidir da melhor forma e de acordo com os melhores interesses para o nosso Conselho. Sr. Presidente, eu penso que nós fomos claros, penso que estarmos aqui a
andarmos para trás e para a frente. A Comissão quer fazer um trabalho justo, honesto, e, portanto, é isto que nós propusemos. Penso que andarmos agora para trás e para a frente é estar a melindrar o nosso trabalho, e a nossa postura é manter o que propusemos. As reuniões são só duas. É a reunião no sábado e no dia da Assembleia estar cá o técnico administrativo e para prestar algum esclarecimento se houver. É só isso. É simples. Mais simples que isto não. Mas o senhor tem carro, desloca-se. Pronto, meus senhores, eu penso que termino aqui a discussão. A Comissão tem a liberdade da sua competência regimental, quer trabalhar assim, eu confio no trabalho que eles vão executar. Na Assembleia Geral depois vamos ter todos a oportunidade de confrontar quer a Comissão com o seu relatório, quer o órgão executivo das Águas do Carvoeiro com as informações prestadas. Muito obrigado pela vossa presença, um bom trabalho para os membros da Comissão. Vamos ter a Assembleia Municipal Extraordinária no dia 15, às 21 horas.